Conexões sonoras. Se você gosta de música, quer entender o que rola nos bastidores de um festival e aprender com os erros e acertos envolvidos na produção cultural de grandes shows, está no lugar certo. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Conexões Sonoras, um projeto idealizado por mim em parceria com a jornalista Tatiane Freitas, da Viva Comunicação Interativa, com a apresentação da produtora Rafaela Moreira. Eu sou o Jorginho Falcão, produtor cultural e diretor da Rufo Marketing Cultura e Arte, um dos idealizadores do Festival Conexões Sonoras, que movimentou a cena cultural de Salvador com a realização de 3 edições até o ano de 2019. Conexões sonoras. Depois que a pandemia passar, voltaremos aos palcos para misturar ritmos, sotaques de artistas locais e nacionais. Enquanto isso, vamos relembrar os momentos, histórias e fatos que marcaram as primeiras edições do festival. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o tema financiamento cultural. Afinal, quais são os caminhos para viabilizar os projetos culturais? Rafa, quem são os convidados dessa conversa de hoje? Olá, Jorginho. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre música e produção cultural, com a participação de 2 convidados especiais, Luciana Adão, coordenadora de patrocínios culturais do Oi Futuro, e Rafael Ferraz, gerente de projetos de artes do British Council. Vale lembrar que o British Council realiza, em parceria com o Oi Futuro, o programa Pontes, que busca oferecer novas alternativas de fomento a festivais brasileiros e de promover a produção artística do Reino Unido no Brasil. Obrigada, Rafaela. Obrigada, Jorginho e Rafael. É um prazer estar aqui com vocês no Conexões Sonoras. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito incrível e muito prazeroso. Obrigada pelo convite. Olá, Jorginho. Olá, Rafa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Luciana. Pessoal, é um prazer receber vocês aqui hoje e eu queria começar esse episódio falando um pouco sobre os valores dos projetos. Eu queria saber de você, Luciana, quais são as características que fazem um projeto alcançar a mira de um financiador, na sua opinião? Olha, já começou com pergunta difícil, né? Mas são muitas as possibilidades, né, para alcançar, inclusive de perfil de financiamento, né? Tudo depende de para quem você quer mandar o seu projeto, de como você quer que ele seja financiado, mas vamos lá, né? Tentando ser o mais objetivo possível, né? Se você está começando, se você vai fazer um projeto pela primeira vez, tem alguns itens que são fundamentais. O primeiro é o propósito, porque projeto que tem propósito é um projeto que tem alma. Então, e isso não estou falando no sentido romântico, o projeto que tem um propósito e tem alma, você sabe para onde você quer ir e você sabe como e com quem você quer ir. Então, entender por que você vai fazer esse projeto, pesquisar se esse projeto faz sentido. É sempre legal quando a gente vai propor um projeto, fazer uma análise de mercado, poxa, será que isso já está acontecendo? Quem faz isso? Será que eu posso fazer com essa pessoa? Ou quais são as redes que eu ativo? Sim. Né? Hoje em dia, muito mais do que simplesmente colocar a marca, quem financia um projeto quer construir junto outros valores, outros propósitos, né? E transformação. A gente está falando de ativação de rede, a gente está falando de transformação, a gente está falando de acesso, de acessibilidades. Então, a gente traz essas questões, né? Vamos botar aí do século XXI, e independente da linguagem ou do que você quer fazer, é importante você saber por que você quer fazer, né? Para quem e com quem você quer fazer. Então, acho que para começo de conversa, se puder sintetizar, por que você quer fazer esse projeto, né? Qual é o propósito do seu projeto? Eu acho que é uma primeira resposta sintética, né, para você poder seguir adiante. Antes de seguir por a extensão da sua pergunta, queria fazer um comentário complementar ao que a Lu falou,
que é justamente isso, assim, eu acho que um dos projetos mais interessantes ou os projetos que são relevantes, né, são os projetos que eles têm um viés, uma contribuição social também, né, para além do cultural, né? Por que o seu projeto, quando eu falo do projeto ter propósito, qual é a contribuição que ele vai levar, né, para a comunidade em torno do projeto, para a sociedade onde ele se aplica e até para a marca também, né, e para os valores dessa marca, porque necessariamente essas marcas que estão apoiando e conectadas com projetos culturais, elas estão preocupadas com essa contribuição social, né? Então hoje os projetos eles têm que ser socioculturais, né? Não tem mais como um projeto não ser inclusivo, não pensar em acessibilidade, né, para além da entrega artística cultural. E aí pensando um pouco já falando sobre a sua pergunta, Rafa, eu acho que é isso, sim. Você entendendo o propósito do seu projeto, você sabendo qual é a contribuição que você quer dar para a sociedade, para a comunidade do seu projeto ou da sua linguagem, fica mais fácil de você identificar com que marcas você quer se relacionar. E acho que é fundamental, falando na prática, assim, que você conheça a marca, estude a marca, você pesquise, né? Hoje em dia as marcas têm muita informação nos sites, nas redes sociais. Pelas redes sociais você consegue apreender a personalidade daquela marca, quais são as prioridades daquela marca, né? Como é que ela se comunica com o público dela, com a comunidade dela, né? O que a Lu falou sobre ativar a rede, né? Isso tudo é muito importante para você conseguir que o seu projeto ele chegue somando para a comunicação de marca que aquela empresa tem, né? Ou para os propósitos, ou para os valores, né? Por exemplo, são duas, British Council e Oi Futuro, são duas organizações distintas, com propósitos distintos, mas que se encontram em determinados lugares e que isso foi identificado durante o processo, né? Que as organizações se complementam e têm propósitos comuns. Então, ali a gente conseguiu entender como é que a gente ia trabalhar junto. É claro que as comunicações têm suas peculiaridades, mas existia ali um ponto comum de valores, de intenções e tudo, que a gente desenvolveu, desenhou junto e levou adiante. Isso para um proponente também é importante, ele saber quais são as intenções, como o British Council atua no Brasil, quais são as intenções, né, quais são as oportunidades de se relacionar com a gente, né, e aí você saber embalar isso de uma forma que vá somar a nossa atuação, no nosso caso no Brasil e o futuro, né, dentro do escopo deles de trabalho, é muito importante. É muito importante que o seu projeto some e esteja alinhado com os propósitos e a personalidade da marca também. Posso só complementar, porque assim, o propósito é o centro de tudo, né? E aí, o propósito, a gente está falando do propósito da marca, o propósito do seu projeto, né? Toda marca tem os seus valores, né? Então, isso que o Rafa falou, que você tem hoje em dia nas redes, você consegue visualizar os valores dessa marca, né? Mas como esses valores se traduzem para o campo da arte e da cultura? E aí, falando especificamente, por exemplo, da atuação de Oi e Oi Futuro, né? A gente está falando de uma empresa que trabalha com comunicações, né? Com fibra, né? Com conectar as pessoas. Então, quais são as possibilidades de conexão? Né? É a tecnologia conectando as pessoas. Então, esses valores são valores presentes numa estruturação e quando você vai apresentar um projeto, né? Quais são os valores dessa marca e como é que essa marca traduz os seus valores a partir de uma visão de arte e de cultura? É disso que a gente está falando. Dando um exemplo prático, né? O programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, que a gente acabou de fechar a edição. É um edital onde a gente traduz, né, boa parte dos valores e das crenças, tanto da Oi quanto do Oi Futuro, só que sob a ótica da cultura e da arte. Então, assim, voltando à questão do propósito, né, do entendimento de você entender assim, qual é porque o propósito ele está traduzido no negócio,
e na finalidade. E nesse caso aqui, a gente está falando de tecnologia que aproxima e conecta as pessoas. Então, assim, como, né, consequentemente, parte dos projetos vão ter esses eixos como parte importante, né, numa análise ou numa construção possível, né? Não significa que sejam a finalidade, mas são pontos de partida para a construção, né, e ampliação, né, de uma história que vai ser nova, que vai surgir. E é até bom quem está por trás idealizando o projeto que saiba desses valores para também não ir atrás de financiadores que estão muito distantes do seu propósito, né? E aí também querer adequar um projeto a um financiamento que não tem nada a ver, que você acaba ficando com uma bomba relógio na sua mão. E a gente está falando aqui para um público muito diverso. Eu queria pedir para que Jorginho também trouxesse de novo esse olhar de produtor, né, para a gente e falasse um pouco sobre as alternativas de viabilizar projetos culturais, leis de incentivo, editais culturais de empresas privadas ou estatais. Na verdade, existem diversas formas, né, de viabilizar um projeto, desde você, obviamente, acreditar no seu projeto e você identificar ali um potencial, né, se for o caso de um projeto que tenha bilheteria, que tenha algum tipo de rentabilidade, você até fazer e produzir ele de forma independente, mas você tem várias formas de financiamento. E óbvio que, independente de qualquer uma delas, eu acho que todo projeto ele tem que pensar em ser autossustentável e duradouro, né? Então, mas assim, tem verba pública direta, né, de governo, estado, município, através de editais, assim como as empresas privadas, o próprio governo, os governos também fazem editais com verba direta. Tem verba de marketing das empresas, né, que aí tá muito atrelado um pouco também do que a Luciana trouxe, de quais são os objetivos da empresa, né, o público que ela quer atingir, de que forma ela quer se conectar com o público. E você tem formas de viabilizar isso com verbas diretas, ou os editais também, né, de empresas como a Oi e outras tantas, Natura, algumas empresas grandes que já investem algum tempo na cultura, né, no país e já são bem estruturadas, já tem um processo de edital aí que já tem uma bagagem muito grande. Mas tem de tudo, a gente tem as leis de incentivo, né, tanto federal, municipal, estadual, os programas de incentivo como o Bridge Council, né, que é uma coisa que vem com outro viés, mas uma verba de outros países e que traz esse fomento para dialogar, né, tanto divulgar a cultura do país aqui no Brasil, como fazer essa troca mesmo, né, entre o que é produzido lá e aqui. E também não podemos deixar de falar dos financiamentos coletivos, né, que em alguns momentos foi fundamental, inclusive, para alguns projetos, viabiliza muita coisa e aquele desejo de fazer e do público de querer que aquele projeto aconteça. Então, é uma forma também de você tentar viabilizar o projeto, mas tudo isso parte exatamente do princípio que acabou de falar antes. Para que você vá buscar, seja qual for uma dessas formas de financiamento, você tem que saber onde você quer chegar com o seu projeto e com o que seu projeto dialoga. Né? Foi como você falou, não adianta você ir atrás da Oi se seu projeto em nada dialoga com os mesmos objetivos, né? Tem os mesmos anseios ali de diálogo com o público. Então, como eu falo, esse dever de casa tem que ser feito, tem que estudar as empresas ou o que é que você está buscando, entender se aquilo de fato tem uma sinergia com o seu projeto e, a partir daí, obviamente, você buscar as vias e adequar ele para apresentar, né? Sim, eu acho que né, já que a gente está falando de possibilidades e fontes, né, de financiamento e captação, para além desse panorama que o Jorginho apresentou, eu acho que uma coisa que a gente acessa muito pouco ainda são os fundos internacionais,
Os fundos internacionais, né, de fomento, aí claro que o Rafa tem uma outra expertise, pode falar da atuação britânica no Brasil, mas não necessariamente, né, é o fundo, mas assim, tem uma quantidade de fundos internacionais que trabalha também com causas. Então, talvez, né, dentro da estruturação da sua composição de orçamento, de recurso, você possa acessar esses fundos, né, que trabalhem por mulheres, inserção de mulheres na música, desenvolvimento de ações de gerenciamento de projetos para bibliotecas públicas e dos mais diversos órgãos e institutos. Então, essa pesquisa que a gente ainda não acessa, tem instituições brasileiras que desenvolveram essa expertise e 80% a 90% do orçamento é composto de fundo internacional para executar. Então, eu acho que é um exercício legal da gente fazer aqui, quando está pensando e estruturando o projeto, entender como os países, né, e o Brasil normalmente entra como país prioritário, como país em desenvolvimento. Então, é interessante uma pesquisa para você acessar esses fundos que funcionam através de causas ou determinados propósitos, né? Era só para dar esse complemento aí de Sim, acesso. sim, claro. Eu acho que tudo é necessário assim um estudo, né, do mercado. Se você quer realmente entrar e produzir, né, e tal, é importante que você conheça as oportunidades, conheça as organizações e as instituições que oferecem oportunidades de financiamento, né, já que a gente está falando de financiamento aqui, para que você consiga mapear e saber como você pode atuar, porque não necessariamente para viabilizar um projeto, às vezes é necessário um financiamento. Às vezes você consegue viabilizar parte do seu projeto com outros tipos de parcerias, né? Ou com fundos internacionais, como a Luciana colocou, mas às vezes também com parceiros que Aham. vão viabilizar parte, infraestrutura, comunicação do seu projeto. Então, é uma composição que você faz ali na hora para saber. Então, ok, para financiamento, verba, né, eu posso ir por aqui, mas para comunicação, parceiros de mídia, eu posso ir por aqui. Para pesquisa, eu tenho esses parceiros aqui que podem me ajudar, Sim. né, para convidados, viabilização de convidados internacionais, eu posso ir por esse outro caminho, né? E falando especificamente do British Council, nós somos uma organização do governo do Reino Unido para a promoção de relações culturais e educacionais com os países com os quais a gente, né, se relaciona. A gente está em mais de 110 países pelo mundo, né? E aqui no Brasil já há 75 anos. Então, e a gente trabalha na área no setor artístico especificamente, a gente trabalha em todas as linguagens, né? Dentro de áreas prioritárias, né? Uma das áreas a Luciana comentou que é a promoção da equidade de gênero na indústria musical do Brasil. Então, a gente tem, em parceria com o eFuturo, um programa, o ASA, o Arte Sônica Amplificada, que é um projeto de capacitação, de networking, né, e de promoção do acesso a mulheres na cadeia da música. Então, a gente também, como realizadores desse projeto, a gente mapeou, né, o cenário, a gente Aham. encontrou entre as instituições uma sinergia, né, como a gente falou, propósitos semelhantes ali, interseções, e também fomos para o mercado identificar os parceiros com os quais a gente deveria trabalhar para conseguir viabilizar o projeto, apesar da gente também ser instituição, ter a nossa própria fonte de financiamento para os nossos projetos, né? A gente também busca no mercado parceiros que possam ampliar o alcance, possam ter qualidades ou entregas que a gente não tem, né? Sim. Então, acho que essa composição de você conseguir entender o seu projeto a partir do propósito, né? Você mapear o mercado, entender quem são os atores e parceiros dentro de cada uma desses eixos, né? E você aí montar, de fato, um plano de abordagem, né? Que pode ser de captação de recursos, um plano de reuniões de parceria, né? Identificar quem são os seus parceiros de mídia, né? Locais, por exemplo. E, 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 mas eu acho que é por aí mesmo. Legal, legal. A gente está muito falando aqui de um lado da cadeia, né? Que são de produtores, idealizadores, agentes financiadores, mas
tanto os produtores quanto os agentes financiadores estão também de olho no público, né? Eles querem atingir um público. Vocês acham que essa interseção do público é muito importante para o agente financiador olhar para aquele projeto e ver um potencial nele? Assim, vocês pensam no público que aquele projeto pode atingir, que se tem a ver com o público que vocês também querem atingir? Como é que vocês pensam nessa construção de público em parceria com os projetos que vocês financiam? Para a gente, sim, acontece também dessa forma, né? É, a gente tem os nossos públicos prioritários, né? Então, voltando aí ao exemplo do ASA, ah, o público desse programa são mulheres, são artistas, são profissionais, produtoras da área da música e do som, né? A gente tem uma abordagem mais expandida um pouco, a gente trata também de, de áreas mais técnicas ligadas à música e ao som, né? Para esse público, mas sim. Então, aí a gente vai tratar. Para outros, a gente tem uma atuação ou uma segmentação que é pela área em si, né? Então, festivais e tal, a gente não determina, a gente não está buscando o público daquele festival, não é o nosso segmento. Nosso segmento é a própria relação com os festivais, no caso do Pontes, né? É claro que quando a gente estuda e seleciona um festival, a gente está olhando para tudo. Mas no caso do British Council, especialmente, as coisas acontecem das duas formas, dependendo do tipo de projeto. Eu entendo que marcas, às vezes, elas querem e precisam, muitas vezes, aliar o público do projeto ao público, ou até de uma faixa de consumidor, né? Uma abordagem mais comercial. No nosso caso, é mais específico. E aí, Lu, para trazer uma outra perspectiva também. Sim. Eu acho que quando a gente, né, quando você está falando de público, a gente tem, né, nas nossas declarações, por exemplo, manifestos, né, a gente sempre faz um manifesto para cada edição do programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, que a gente entende que é uma corresponsabilidade. Quando a gente está falando de fomento à cultura, o público, né, não é só o público direto, a gente fala de público na centralidade, na verdade, públicos na centralidade. E isso não necessariamente é uma questão de quantidade. Isso é uma questão de novo, volto a projetos que têm um propósito de estruturação de rede, de formação desses públicos, né? A gente está falando de construção de futuro. Então, o público em si, o público é uma finalidade porque ele tem que ser um valor intrínseco na criação do projeto. Porque se você é artista e você está fazendo o projeto para o seu umbigo, assim, ele acaba, né, nele mesmo. Quando você tem um olhar generoso para o público, e por isso que a gente fala de públicos, né, públicos na centralidade, a gente está falando o seguinte: a arte, né, a arte, ela não só é um território natural de inovação, mas ela é o território do humano. O trabalho de arte, efetivamente, ele só existe quando ele está em contato com o público, né? A gente precisa do outro para o trabalho de arte acontecer, para essa estrutura se formar, né? A gente pode até ver, ontem eu estava vendo uma pesquisa muito incrível de uma experiência das diferentes células do coração. Quando você bota os diferentes tipos de som, dependendo da vibração, as células formam outras camadas. Então, mal comparando, quando você está falando de público, né, numa estruturação de um projeto, a gente está falando disso. Porque, assim, se o projeto é para ficar dentro da sua visão, eu como artista, ou eu como produtor, ou eu como marca, assim, ele é vazio. A gente só existe na relação com o outro, e eu acho que o cenário que a gente está vivendo, né, a gente pode falar dessa pandemia que a gente está há quase 2 anos, a gente vê como nós estamos conectados. Então, não existe arte sem público. E eu acho que, se eu puder já fazer um complemento, quando fala de públicos, né, eu acho que é justamente isso, né, você extravasar, às vezes, uma certa obrigação comercial que as marcas têm, né, de se direcionar ou se dirigir
aos seus consumidores, mas também ser inclusivo, né? Ser acessível, né? Você ter isso aí falando praticamente é o seu evento ter uma tradução de Libras, você se preocupar em se comunicar com a comunidade ao redor, a localidade ao redor, né? Trazer as pessoas para dentro do seu projeto, como é que você vai alcançar mais público para além daqueles que de repente vão pagar o ingresso, né? Então, eu acho que todas essas ferramentas de inclusão e de diversidade, de representatividade, acessibilidade, faz você alcançar os públicos, né, que vão para além da obrigação que às vezes as marcas têm, né, de patrocínio e tudo. Isso é muito importante, né? A gente falou disso no início dessa contribuição social, né, que não tem mais como você dissociar do projeto hoje em dia, porque, né, não tem mais como. A gente fala de acessibilidades, né, Rafa? Num sentido amplo, né? Porque assim, quando, né, o Rafa traz a questão não só da acessibilidade estrito senso, se você está falando de Libras, audiodescrição, que isso já deveria ser default, isso já deveria nascer no planejamento do projeto, não deveria ser um item que quando você vai conversar, vai falar, mas isso custa muito caro, eu vou fazer uma sessão. Isso tem que fazer parte do cerne do seu projeto. Mas você está falando de acessibilidades, da localização, de acesso, né? De acesso de chegada, acesso físico. Se eu não consigo chegar, se meu projeto é longe, então como é que eu facilito? Quais são as articulações com rede de transportes? Quais são os meios? Eu tenho, né, assim, dentro desse sentido que o Rafa trouxe das acessibilidades, a gente está falando de acessibilidade num sentido amplo mesmo. Assim, como esse projeto se torna acessível para que o máximo de pessoas consigam ter esse momento de fruição, né? Que é um direito, artigo 5º, gente, vamos lá, a gente trabalha com o artigo 5º da Constituição. Então, assim, como é que a gente faz valer o... Exato. Uma coisa que a gente até debateu, né, com relação a um pouco sobre isso também no primeiro episódio que a gente falou dos processos obviamente, desse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, e como isso tem, obviamente, impactado nos projetos, tem feito com que os produtores também abram a mente, saiam das suas caixinhas para pensar de que forma né, seus projetos vão dialogar com esse público, porque a gente percebeu que em alguns momentos a gente ficava muito focado naquele resultado, naquele propósito que a gente estava ali, e não fazia essa visão mais ampla, né? A gente até brincou que no caso do Conexões Sonoras, a gente já tinha no DNA do projeto essa conexão com o público maior, né, de tentar trazer o público para participar desde o início do projeto, onde ele participa com a gente na conexão dos artistas, a gente gera conteúdo para que eles acompanhem durante e depois do projeto, né, fora a questão toda de acessibilidade, como falou, mas a gente ainda tinha isso, posso dizer assim, ainda de uma forma mais amena dentro do projeto, até porque, obviamente, né, são ideias que vão ganhando corpo. E isso, na verdade, vira uma chave a partir de agora. A gente percebe que muito mais necessidade agora vai ter de explorar isso de uma forma, né, mais ampla dentro do projeto. Isso vai ter que ser mais explorado, porque, ok, a gente faz uma transmissão com a TVE, por exemplo, com a Educadora, que são parceiros do projeto, isso já garante, né, uma boa parte da população a ter acesso, mesmo que não presencial, mas de poder consumir esse conteúdo. Mas aí se pensa nessa transmissão também via internet, e aí a gente já bota do outro lado, mas tipo, mas a gente tem um déficit no Brasil também grande de acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso, né? Então a gente tem que pensar no 360, a gente tem que ver de que forma a gente consegue, quais são as ferramentas que a gente tem para tentar abraçar o máximo de acesso possível das pessoas. Óbvio, cada projeto tem um público, tem um objetivo, mas acho que todos os projetos querem ganhar vida, ganhar corpo e ter cada vez mais pessoas acessando. E no nosso caso do Conexões é muito isso. A gente
Tanto que a ideia de gerar o conteúdo é para poder fazer perdurar, para que as pessoas tenham uma vivência naquele momento, naquele período do projeto, mas que elas possam também vir a consumir esse produto depois, vir a dialogar com as pessoas, indicar, pô, que bacana isso aqui, que são conteúdos únicos, né? E aquilo fica, aquilo está distribuído, aquilo está para o mundo e acabou, ninguém mais tira, tá ali. E esses desafios agora que eu queria até ouvir um pouco também de vocês, o que é que vocês pensam com relação a isso, porque, de fato, todo mundo que ou já é da área ou pretende entrar na área vai ter que, sim, ter um olhar diferente, né, para esse novo momento que a gente está vivendo e que a gente vai passar a viver daqui para frente também, né? E a gente estava falando de inclusão, né? E aí a gente percebe que acabou se fazendo essa migração das entregas, né, para o digital durante esse período de pandemia, por exemplo. E o que foi ótimo, porque os artistas conseguiram continuar em contato, né, com o seu público, continuaram produzindo, de certa forma conseguiram monetizar suas atividades online, mas existe um público que não tem acesso, né, à internet. Sim. Então, é importante que a gente tire as lições que esse período da pandemia trouxe, para o bom e para o ruim, né? Como a Lu falou, ou a hibridização dos eventos, né? O que vai ficar depois dessa experiência toda que foi feita durante a pandemia, né? Desde a ativação das marcas, o que vai ficar, né? Porque se desenvolveu muito a ativação online, que era uma coisa que ficava como um anexo do seu projeto e que você vai também dar acesso no online para o seu patrocinador. Hoje isso está na centralidade, né? Mas, ao mesmo tempo, com relação a públicos e audiências e tudo, como você também consegue incluir mais gente, tendo como experiência de tudo isso que passou na pandemia, o que você tira daqui? Quais foram as ferramentas de inclusão do online, né? Que parceiros você pode ser, aí, gente falando, né, para o público aqui do podcast, né, que vai estar produzindo projetos e tal. Quais são os parceiros que vão te ajudar na inclusão? Quem está pensando em inclusão digital, né? Se é que porque a internet foi eleita como um fórum para se contornar a pandemia ali, né? Aquela escassez que apareceu na pandemia. Então, se isso vai permanecer, além do presencial, a internet e o online vai permanecer como o fórum, um ambiente para se alcançar mais gente, como você de fato ser inclusivo, né? Não só para aqueles que já têm uma banda larga, um 4G, e como você consegue contornar isso, identificando os parceiros e trazendo isso para o seu projeto também, né? Quando você leva o seu projeto para uma marca, hoje não tem mais como você não falar disso, né? A gente estava falando ainda há pouco em como alinhar o seu projeto, ou então a captação do seu projeto para os parceiros, para os patrocinadores e tal. É isso, né? É você ser inclusivo, você ter, por exemplo, se você vai apresentar, sabendo desse projeto que a gente acabou de falar, do programa ASA, né? Que é um programa de promoção de equidade de gênero, e você tem um festival que você apresenta para patrocínio, ou do Oi Futuro ou do British Council, em que o line-up, ou seja, a lista de artistas da programação não está equilibrada entre presenças masculinas, femininas ou né, todas as identificações de gênero, você não está alinhando seu projeto está desalinhado e você não estudou as marcas, né? Então acho que essa combinação de várias coisas e entendimento do mercado mesmo, né? A pandemia está levantando questões e ao mesmo tempo possibilidades, né? Como vem se falando, acelerou futuros, né? Coisas que já vinham se construindo sobre saúde mental de artistas, saúde mental das pessoas através da arte e tudo, né? Não só de tecnologia, mas também disso, que a coisa acabou se acelerando. Então, é importante que você entenda e esteja a par do que está acontecendo, até para que o seu projeto ele esteja inserido na contemporaneidade, assim, ele reflita o espírito do tempo, porque é isso também que os parceiros, os patrocinadores das empresas querem, né? Que seja um projeto daquele tempo, né? Que não fica um projeto lá que tenha uma listinha de 4 tópicos de contrapartida social que entre como um anexo
da sua proposta, né? Não dá mais, não pode mais ser assim. Com certeza. Falando em projetos híbridos, a gente daqui da RUFA, a gente realizou também esse ano, durante a pandemia, o Festival Massa, que é um festival de artes visuais e artes integradas, e a gente resolveu fazer esse ano uma galeria virtual e a gente desenvolveu também um filtro de realidade aumentada para que as pessoas pudessem interagir com as obras, né? Principalmente hoje em dia que se fala muito em instalações e exposições com áreas instagramáveis, né? O filtro de realidade aumentada dá essa possibilidade da gente estar interagindo de outra forma, da pessoa enxergar a obra dentro da sua casa, né? Aí eu queria saber de Jorginho, que é o diretor da RUFO, que está na frente dessas ações. Como é que você pensa, principalmente agora na pandemia, nessa construção de ativações e contrapartidas que a gente tem falado tanto aqui? Na verdade, assim, eu por ter vindo da área de marketing, trabalhei muito com ativação de marca mesmo, né? Propriamente dita, eu sempre tive uma visão um pouco mais ampla nesse sentido. E eu estou falando isso porque logo no início, quando a gente montou a RUF e que a gente começou a pensar projetos e olhar projetos, né, de outros parceiros, e existia uma lacuna muito grande, principalmente no mercado cultural, de se alinhar os objetivos, porque assim, não adianta, como a Luciana falou, não adianta você olhar o artista, o produtor, olhar para o seu umbigo, sabe? Dizer assim, não, essa é a minha ideia, ela é maravilhosa e alguém vai ter que chegar ali e comprar a sua ideia porque você acha ela maravilhosa e ela talvez não esteja sendo pensada de forma ampla para a outra ponta da cadeia, né, que é o público propriamente dito. Então, sempre existiu esse desafio das entregas, né? Pô, só a mídia, as mídias convencionais, tá, beleza, as marcas elas já fazem as suas campanhas, né? Elas já dialogam com o público nessas mídias. Óbvio que quando você associa um projeto, a uma ideia, aquilo agrega valor para a marca, né? Tanto para o projeto, ter uma marca, por exemplo, como a Oi assinando um projeto, gera valor para o projeto, assim como o projeto vai gerar um valor institucional para a Oi. Mas, quando se fala de entrega, eu acho que parte do princípio da experiência. O que é que você está querendo propor de experiência para o seu público, né? Porque o show pelo show, né, o espetáculo, ok, já existem de várias formas. Uma coisa é você chegar ali e ir para assistir ali 2, 3, que seja artistas, 4 num festival, mas que tipo de experiência você está de fato gerando para o público que vai marcar ele, né? Que ele vai passar 2, 3, 5, 10 anos e ele vai lembrar daquele seu projeto, de ter participado, de ter vivenciado aquilo de alguma forma. E isso tem que estar muito atrelado exatamente a tudo que a gente falou, né? E também qual é a forma que as marcas, ou que a marca que você está buscando, ela quer se relacionar com esse público. Ela quer marcar esse público, ela não quer só que, ó, tá aqui minha marca e conhece ela aí, ou quando for lembrar de telefonia, lembra da Oi. Não é isso. Ela quer causar um impacto, uma experiência, e ela quer fazer a diferença. Assim como o seu projeto também tem que ser pensado dessa forma. Então, sempre existiu essa lacuna assim no mercado cultural propriamente dito, porque o entretenimento ele já pensava mais de uma forma mais ativa nesse sentido, mas é uma das coisas que eu acho que a pandemia também traz de positivo para o nosso mercado, porque, como eu falei, fez todo mundo abrir a mente, todo mundo tem que pensar nas suas entregas, nas suas questões de acessibilidade, mas os objetivos, mas tá, e aí, qual é a experiência que você vai gerar para o público? Ok, nesse momento é digital, porque o momento permite, mas, como a Luciana falou, eu brinquei aqui também da outra vez, o ser humano ele tem a necessidade de socializar, né? Isso é da gente. Então, o presencial ele vai acontecer de qualquer forma, mas de que forma você vai impactar seu público, seja presencialmente, seja digitalmente, você tem que fazer diferença. Né? Então, propor coisas que realmente sejam interessantes, sejam impactantes, para que isso marque e perdure
né, para as pessoas, e aí sim você vai agregar valor à sua marca, ao seu projeto, o que for, porque as pessoas não vão consumir aquilo apenas como um produto, ela vai a ter aquilo como algo que realmente foi marcante para ela, né, impactou a vida dela de alguma forma. Sim. Rafa, Lu, vocês tiveram bastante acesso a projetos adaptados à pandemia, né? Durante esse período agora. Vocês gostariam de comentar alguns exemplos de contrapartidas e ativações que chamaram a atenção de vocês nessa adaptação? Tô pensando aqui que de repente Lu, não sei se pelo edital de projetos incentivados você tenha mais volume de contrapartida interessante. Não sei se você pode compartilhar, né, comentar e tal, mas o que a gente tem em comum, e talvez eu possa mencionar, foi o movimento que a gente fez com o Pontes, né, com o programa Pontes, que era um programa que promovia o intercâmbio de artistas britânicos com festivais brasileiros de forma presencial até então, né? E a gente tinha lançado a chamada da terceira edição do programa, e a gente teve que interromper em função da pandemia, do início da pandemia, né? E repensar o processo, porque ele era basicamente, né, festivais presenciais e trazendo fisicamente os artistas do Reino Unido ou o coletivo para se relacionar e interagir com o festival e com outros artistas no Brasil. E a gente teve que propor um novo processo. A gente abraçou esse momento, a gente decidiu por abraçar esse momento, manter o apoio aos festivais, porque também tinha ali uma intenção prática, né, de continuar apoiando os festivais, né, e essa cena. A gente sabia que esse apoio era importante, mas também de incentivar criativamente novas maneiras de você promover uma residência artística, por exemplo, como você promover a colaboração entre artistas que estão em continentes diferentes e como eles se relacionarem com a comunidade, com os seus públicos, né, dentro do festival. E foi muito bacana. A gente acabou sem querer, a gente acabou criando, eu acho que um laboratório de experimentação de conexões remotas, sabe, entre festivais e artistas, porque surgiu muita coisa legal, assim, os resultados também foram muito surpreendentes, né? Mas basicamente foi os festivais se abrindo, né, e a gente aceitando esse momento em que não tinha certeza de nada, para a gente receber essas experimentações como resultado, né, do programa de incentivo e das residências. Que esse novo normal, essa coisa esquisita que não é novo normal, né, nem nada, mas esse retorno, o que eu acho, assim, o ponto é, o presencial é insubstituível. Sim. Tá? Isso, ponto, assim. Né, o que eu acabei de falar, né, um segundo atrás, assim, arte para existir precisa de gente e a gente precisa do outro, a gente precisa do encontro. Então, assim, acho que o encontro ele é insubstituível. Dito isto, como podemos amplificar os encontros, né? Nesse momento, acho que especialmente no último ano, assim, foi muito impressionante como em 4, 6 meses foi um volume avassalador de transformação, de mudança e de virada de chave de muitos festivais, projetos e artistas. Eu acho que a questão da tecnologia, né, que, como o Jorginho bem colocou, ela não é de fácil acesso para todo mundo, mas que, de algumas formas, você tem parte de ferramentas que são gratuitas e são disponibilizadas online. Você tem união de coletivos de pesquisadores de universidade com artistas. Você tem, assim, você viu, eu acho que a gente pôde observar diversos movimentos anteriormente não óbvios que possibilitaram a construção de outras conexões e outras camadas. E acho que, nesse sentido, o universo do game, com as questões assim, de gamificação de processos, de criações de plataformas não inventadas anteriormente, de encontros de artistas. Eu acho que o que a gente pode pensar no sentido de formulação de como rádio, porque tem lugar que não vai adiantar eu estar no site, eu estar nas mídias, mas o rádio vai.
Então, assim, como pelo áudio, né? E mais, né? Eu acho que tem uma questão interessante assim, em relação ao áudio. O áudio como presença. Aham. A gente tem isso, assim, né? Quem tinha horror à mensagem, né, de voz ou do WhatsApp e tal, de alguma forma, como quando você está isolado, é o princípio do rádio, né? É uma companhia. Você tem a voz como presença. Então, assim, eu acho que o rádio, a voz, as ferramentas, as novas tecnologias que estão por vir, assim, o digital ele veio Sim, para ficar. exatamente. Acho que ponto, assim, eu acho que mesmo que a gente, né? Mesmo não, a gente vai voltar, porque pelo amor de Deus, né? Ninguém aguenta mais. A gente vai voltar a ter os encontros ao vivo. Mas a camada digital, ela veio para ficar. A gente descobriu que o seu projeto ele pode ser local, financiado pelo governo do estado, né, da Bahia, e a prioridade, né, é a promoção dessa cena, né, fomentar os profissionais. No entanto, você ganha o mundo quando você vai para a rede. Então, assim, a esfera digital, eu acho que, né, todo mundo vem falando, o futuro desses eventos é claro que é a camada híbrida. E essa camada híbrida digital, eu acho que vai influenciar no design da experiência de todo e qualquer projeto presencial que vai acontecer, porque você não vai pensar mais numa transmissão que é palco-plateia. É assim, quais são as experiências extras do campo digital que vem aí? Eu acho que a gente vai ver em 3, 5 anos designs de festival muito diferentes, e as contrapartidas e as ativações, né, vão ser personalizadas, que uma vez também que você teve no primeiro momento das lives o desnudamento dos artistas, que tudo bem, depois as marcas entraram estruturando de uma forma mais robusta essas transmissões, mas a centralidade do humano. A gente nunca falou tanto e precisou tanto das humanidades. Então, a humanidade e o desenvolvimento, né, a mudança do design da experiência, isso vai ter um impacto gigantesco. Eu acho que a gente, em 3, 4 anos, vai ver uma mudança significativa mesmo na estruturação do que a gente ainda está tateando. Só complementando um pouco o que eles falaram também, eu acho que também esse momento foi muito importante porque assim, o público também se habituou a consumir a arte de uma outra forma, né? Então, saiu do presencial e fez, tá, e agora? Como é que eu vou lidar? E que bom que a gente conseguiu promover isso de várias formas diferentes, com várias ativações e ações, né, interessantes, com novidades, com inclusão, porque, de verdade, a gente pode dizer que é o que salvou a humanidade nesse momento, está salvando, né? O que seria de nós ter todo esse tempo dentro de casa, sem poder ler um bom livro, sem assistir um streaming com vida, ouvir uma boa música e por aí vai, né? Então, o público também ele acabou se habituando e eu acho que vai perdurar também. Ele vai passar, lógico que não vai ter aquele, como foi um boom das lives, aquela coisa toda, porque, obviamente, as pessoas vão querer socializar, o presencial vai falar mais alto, mas isso vai perdurar. E os artistas, todo mundo passou a se adaptar, né? A gente vai falar um pouco disso em um outro episódio, mas, por exemplo, todas as conexões que a gente fez no Conexões Sonoras, basicamente todas elas partiram primeiro de uma pré-produção, onde os artistas trocavam informações, preparavam, às vezes, as músicas, muito antes de vir para Salvador. Quando chega aqui para entrar no estúdio, já está tudo muito avançado, digamos assim, porque um já fez uma base, mandou para o outro que tem uma guia já atrás, e quando chega aqui é só para fechar a ideia, né? Então, esse lance das distâncias, a tecnologia permite isso para a gente, e as pessoas perceberam que dá para usar isso de uma forma mais ampla. Então, eu posso sim pegar um produto, um artista de lá do Reino Unido e fazer algo aqui com um artista que está aqui, e não necessariamente eles vão se encontrar nesse momento. Lógico que para a gente, no projeto Conexões Sonoras, a gente preza muito por isso, porque existe uma questão aí com relação aos artistas, que é essa troca, né? Que a gente propõe enfim, cada um sua realidade, sua linguagem, suas experiências. Essa troca é rica para o processo, para o projeto, para eles como artistas, e dali geram outras possibilidades. Mas eu acho que esse momento veio para abrir a mente também de quem ainda não estava utilizando dessas ferramentas,
perceber que ó, dá para eu produzir muito mais, né? Eu não preciso sair de casa necessariamente para conseguir produzir uma música, talvez com um artista britânico, né? Acho que isso foi acho que é um ponto comum, assim, não só do Pontes, mas de boa parte dos festivais, né? Eu acho que o principal ganho nessa história, assim, dentro desse contexto, foram os processos de colaboração à distância e a estruturação das plataformas, assim. E aí essas plataformas proporcionaram experiências inéditas e públicos que antes eram locais e passaram a ser internacionais, nacionais, que ganharam o mundo. Então, dentro desse cenário, eu destacaria mesmo a estruturação de plataformas inéditas e nos mais diversos formatos. Plataformas que tiveram formato de redes sociais, plataformas que tiveram formato de estrutura de videogame, plataformas que tiveram formato de um mundo inédito 3D, completamente fantástico, colaborações entre artistas, né? Não só, como o Rafa gosta de dizer, transcontinental, né? Tivemos colaborações transcontinentais, mas transnacionais também, então provocando trabalhos e colaborações que anteriormente não seriam viáveis a princípio. Isso gerou uma quantidade de conteúdos inéditos e mais. Eu acho que uma generosidade, uma troca, por exemplo, na estruturação de processos de capacitação, estruturação de trabalho. Então, assim, uma ação que é de um programa educativo, de um projeto que é do Rio de Janeiro, tinha gente, assim, tinha 85% do público de norte e nordeste do país, entendeu? Que não necessariamente poderia participar daquela, porque aquele processo seria físico dentro de um determinado lugar. Assim como vi festivais voltados para o desenvolvimento, por exemplo, de mulheres, com palestras específicas, feito no norte do país, com um público gigantesco de Sudeste e Sul, querendo entender o que está acontecendo ali. Então, de fato, as distâncias se encurtaram. Então, o processo, na verdade, a ativação interessante, né, partindo desse princípio da experiência, foram as diversas experiências, isso sim contou, né? E a experiência no sentido de encurtar a distância entre públicos. Isso foi o mais legal dentre os diversos processos de ativação que a gente viu. Com certeza. Pessoal, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso podcast, no nosso segundo episódio. Luciana, Rafael, muito obrigada. Passo a palavra para vocês para fazerem as considerações finais. Luciana, se você quiser começar. Bom, só quero agradecer o convite, dizer que é um prazer, de alguma forma, estar de novo conectada, né, aqui. Conexões Sonoras gerou muita coisa legal, né, muitos clipes, muitos shows, muitos encontros inusitados, né, inéditos. Então, é uma felicidade poder trocar aqui. Para quem está ouvindo, força na peruca. Essa coisa horrível, essa fase vai passar e a gente vai poder se reencontrar, mas promover experiências inéditas ainda por aí. Obrigada. Com certeza. Obrigada, Lu. Rafa, passa a palavra para você. Maravilha, queria agradecer também, foi um prazer estar aqui. Rafa, Jorginho, Luciana, sempre um prazer estar com vocês e especialmente foi muito interessante assim a gente poder ter essas oportunidades para parar e não só falar do nosso trabalho, mas também pensar juntos, né? Sobre como o estudo que a gente está vivendo vai fazer a gente sair melhor, construir uma cena melhor para todos, né? A gente falou muito aqui de inclusão, diversidade, então acho que o que para mim acho que fica que novo normal, né? É esse que vem sendo tão falado assim. Ele tem que ser bom para todos, né? E para um número maior de pessoas, mais diversos possíveis, e estar aqui sempre poder discutir e tentar pensar sobre
essa construção de futuro é sempre muito interessante. Queria agradecer a oportunidade. Então, eu quero agradecer, na verdade, em nome da Rufo, né, as presenças de Luciana e do Rafael, que a Luciana já é uma parceira que acreditou com a UI lá atrás no nosso projeto, e que bom poder tê-la aqui para esclarecer e trazer algumas informações para o pessoal, né, que vai estar ouvindo a gente aí, na verdade, no podcast. O Rafael também com essa outra visão e que muita gente às vezes nem sabe, né, desse tipo de ação e financiamento que é feito. Foi muito enriquecedor para o nosso bate-papo e muito obrigado pela presença dos dois aqui. Espero que possamos aí continuar criando juntos projetos e ações que realmente façam a diferença. Nossa, a gente agradece vocês de terem topado. E para você que está ouvindo a gente, fica ligado no nosso próximo episódio que vai vir muita informação bacana por aí. O podcast do Conexões Sonoras tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Conexões Sonoras.